Olá, está começando mais um Alô Senado Retrospectiva, um balanço dos temas mais comentados em 2011 nas mensagens do Alô Senado. Hoje a gente vai falar sobre inclusão e cidadania, as expectativas e os avanços do Brasil com relação à distribuição de renda, igualdade social e os direitos dos idosos, dos homossexuais e dos portadores de deficiência. O Alô Senado Retrospectiva começa agora. Entre os avanços do Legislativo nos últimos anos está a criação de leis que garantem os direitos de cidadãos com necessidades especiais. Uma dessas leis é o Estatuto do Idoso, em vigor há mais de 8 anos. Mas os participantes do Alô Senado advertem: o Estatuto do Idoso está sendo desrespeitado. Essa é a opinião da Noêmia Tenório Cavalcante, que mora na cidade pernambucana de Águas Belas. Segundo ela, os idosos têm preferência em filas para atendimento, mas não recebem o mesmo tratamento quando recorrem à justiça. A Noêmia cita como exemplo os processos para receber o dinheiro bloqueado pelo Plano Collor. Ela diz que esses processos vêm se arrastando há anos e muitos idosos ainda não receberam benefício. Noêmia, quem comenta sua mensagem é o senador Paulo Paim. O Estatuto do Idoso está com 8 anos. Eu tenho satisfação de dizer que eu sou o autor do Estatuto do Idoso. Em grande parte ele está sendo cumprido, mas não plenamente. Nós sabemos que uma lei ampla como essa, nem sempre setores da sociedade cumprem na íntegra. Agora, na Justiça, a Justiça tem dado prioridade para o atendimento dos idosos. Por isso que eu recomendaria a ela que o seu advogado, aquela pessoa que a representa nessa ação, provocasse o atendimento com rapidez, baseado no artigo do Estatuto do Idoso, que diz que a prioridade no atendimento, tanto na via hospitalar, médica, como na justiça, é para o idoso, como é nas filas de aeroporto, como é no transporte urbano e mesmo aéreo. Queria abordar a questão das pessoas com deficiência e inclusão. Eu acho que o direito de ir e vir é um direito básico. A gente tem uma outra série de projetos sendo trabalhados aí do pessoal com dificuldade de locomoção, com deficiência auditiva, com deficiência visual, intelectual e que não tem apoio algum. Eu queria saber quando que a gente vai começar a ter aí um olhar mais especial para essas questões. Luciana Lopes, eu creio que você tem razão se a gente olhar para todo o Brasil. Mas aqui onde você mora, no Distrito Federal, nós já temos aí grandes avanços, especialmente para os cadeirantes. Eu acho que podemos melhorar e tenho certeza que o governador Agnello, o governo federal, a Assembleia Distrital estarão olhando atentamente para isso, para o deficiente auditivo, para o deficiente visual. A sinalização sonora, para que ele possa ultrapassar com segurança um sinal de trânsito. Enfim, eu creio que se a gente olhar para trás, temos aí já um bom caminho. E aqui no Congresso Nacional, nós temos hoje um grupo de trabalho, uma subcomissão que é presidida pelo senador Lindenberg, eu sou o vice-presidente, e estamos tratando para garantir que o Tratado da Organização Mundial de Saúde, que trata sobre esse tema, nós possamos regular para que não só tenhamos mais acessibilidade, mais respeito à pessoa com deficiência. Concordo contigo, precisamos de um Brasil cada vez mais igual, principalmente cuidando bem das pessoas com deficiência. No ano passado, os portadores de deficiência tiveram motivo para comemorar. Em novembro, o governo lançou o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, batizado de Viver Sem Limites. O plano promete desenvolver até 2014 ações estratégicas em educação, cidadania, acessibilidade e saúde. Eu queria perguntar para o senador Humberto Costa qual o posicionamento dele em relação à PL 122. Naturalmente que sou contra a violência, discriminação contra os homossexuais, na medida em que entendo que o Brasil é um país que respeita os direitos humanos e isso independentemente da condição social, econômica, religiosa, de orientação sexual, enfim. Então, eu sou favorável a que exista uma legislação que garanta e preserve o direito das pessoas que têm orientação sexual homossexual.
No entanto, eu defendo também que nesse projeto nós possamos garantir o direito de expressão das diversas confissões religiosas e essas pessoas possam ter o direito de expressar a sua visão sobre o mundo. Então, acho que uma coisa não exclui a outra. Os direitos dos homossexuais estiveram entre os temas mais polêmicos em discussão no ano passado. Além do PL 122, outro destaque foi o reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal das uniões estáveis de homossexuais. Os casais gays passaram a ter direito à herança, pensão, aposentadoria e inclusão do companheiro ou companheira como dependente nos planos de saúde. Já o PL 122 continua em debate. Em dezembro de 2011, a proposta voltou à pauta da Comissão de Direitos Humanos. O desafio da relatora, a senadora Marta Suplicy, é chegar a um texto que elimine as resistências de grupos religiosos. É o que você vai ver agora na matéria da repórter Sheila Assunção. Dados do Grupo Gay da Bahia revelam que nos últimos anos, cerca de 3.500 homossexuais foram assassinados. 70% da comunidade LGBT, que reúne lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, já foi discriminada em algum momento da vida. Mas esse grupo não tem respaldo na lei para procurar uma delegacia e denunciar o crime de preconceito, como já é possível ser feito nos casos de discriminação devido à cor da pele. A Avenida Paulista, que é o centro da minha cidade, tem espancamento todo dia. E o que a polícia fala? Bateu, xingou, bom, não dá para fazer nada. O Senado analisa um projeto que define os crimes resultantes de preconceito de sexo, orientação sexual ou identidade de gênero. A proposta, que criminaliza a homofobia, tramita no Congresso desde 2001. Já foi aprovada na Câmara e agora está em análise no Senado. O projeto é polêmico. Para alguns, ele fere a liberdade religiosa, mas a relatora, a senadora Marta Suplicy, modificou o texto para proteger os cultos religiosos da criminalização. Assim, ela disse ter o apoio da Igreja Católica. Nós conseguimos um avanço, um apoio muito importante com a Igreja Católica, a CNBB, que se disse tranquila com o projeto. E que isso então permitiu vários senadores que tinham restrição por causa da sua fé, a partir do momento em que eu inseri que haveria a possibilidade de livre expressão baseada em fé e religião, eles poderiam votar. Mas alguns segmentos evangélicos não concordam com o projeto. Se alguém assassinar um gay, o que tem que fazer? Tem que ir para o boletim de ocorrência. Se nós fazemos isso, vamos criar uma casta especial no Brasil, especialíssima, né? Porque se estiverem beijando na porta do meu prédio dos homossexuais, eu não posso falar nada, senão eu vou preso. Mas se tiver um casal hétero, um homem e uma mulher, eu falei, vaza daqui, minhas crianças são pequenas, eu não vou preso, mas como homossexual eu não posso. Então, eu penso que é um exagero, é um capricho, nós precisamos respeitar. E respeitar é votar um texto que fale sobre intolerância. Nós não podemos ser intolerantes com ninguém. A gente encerra essa retrospectiva com uma mensagem que veio da capital da Bahia, Salvador, sobre um tema fundamental quando se trata de cidadania. O Luciano de Araújo Oliveira perguntou aos senadores: se somos um país tão democrático, por que ainda temos no Brasil tanta desigualdade social? A resposta fica por conta dos senadores Vanessa Graziotin e Randolph Rodrigues. Porque não tem distribuição de renda. Porque 45% do orçamento geral da União é destinado ao pagamento da dívida pública, aos serviços da dívida pública. Porque nós temos um país muito rico, mas nós estamos nos acomodando a ser apenas uma economia exportadora de commodities, de matéria-prima. E porque nós não fizemos, enquanto todos os países da América já realizaram reforma agrária, nós somos um dos poucos países da América que ainda não realizamos uma reforma agrária democrática que distribua terra para todos os brasileiros. Oi, Luciano. Prazer responder a você e sua pergunta é interessante. Na realidade, isso tem, mas não a ver com a democracia, mas não somente em relação à democracia. A desigualdade social e regional é fruto de uma má distribuição de renda. É fruto da essência de um sistema que vigora no Brasil e na maior parte do mundo, que é o sistema capitalista, em que as leis que regem o sistema capitalista fazem com que a acumulação de bens cada vez seja maior na mão de poucos e menor nas mãos da grande maioria. O governo
atual da presidenta Dilma, assim como o governo anterior e os anteriores também, tem feito uma grande luta para diminuir essas desigualdades, né? Então, atitudes têm sido tomadas com uma transferência de renda através do Bolsa Família, programas como o ProUni, que são programas estruturantes importantes que garantem acesso à universidade àqueles filhos das famílias menos abastadas. E com uma formação de nível superior, uma melhor capacitação técnica, essas pessoas terão condições de acessar melhor o mercado de trabalho e assim ter um salário melhor. Ou seja, os governos se dedicam muito ao combate às desigualdades sociais. Entretanto, nós vamos conseguir uma igualdade plena a partir do momento em que o sistema não for esse, onde poucos exploram e vivem da exploração da grande maioria do nosso povo, da nossa gente humilde, querida, mas muito trabalhadora. E assim termina mais um Alô Senado Retrospectiva. Semana que vem tem mais. O assunto do próximo programa é o combate à corrupção. E que tal você fazer parte do Alô Senado? Escreva, ligue ou mande um vídeo pra gente. Os endereços você já conhece. Pelo www.senado.gov.br/TV, você envia sua mensagem escrita. O www.senado.gov.br/Alô Senado é o caminho para você mandar seu arquivo de vídeo. E para ligar de graça, o número é o 0800 61 22 11. A gente se vê no próximo Alô Senado Retrospectiva. Até lá!